que as grandes oportunidades estão acontecendo fora dos hospitais. E isso demonstra, né, que realmente o hospital ele tá expandindo, né? Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do HackMed, e junto com Letícia Fernandes apresentamos o HackMed Podcast. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no Instagram, no hackmed.br, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e olha, tem sempre bastante coisa. Já aproveita e segue a gente lá, segue no YouTube, segue no Spotify, segue a gente em todo lugar que você puder. Não é isso, Lê? É isso aí, a gente está com mais um episódio começando. E se você tem interesse em saber sobre Venture Capital, investimento anjo, não deixe de acompanhar, porque dia 30/11, às 7 horas, a gente vai ter lá no InRádio da HCFM USP um encontro presencial e gratuito. Basta só se inscrever lá no nosso link da bio e também seguir a gente aqui no agregador de áudio, para não esquecer de acompanhar esse episódio e os passados também. E aí você sempre vai receber as notícias. Boa, Lê. É isso aí. Hoje temos um convidado da casa, estamos aqui com o Bruno Pina, sócio cofundador aqui do HackMed. E aí, Bruno, beleza? Fala, galera. Bem-vindo a mais um episódio. Fico feliz de estar aqui hoje com o nosso convidado especial. Vamos nessa. Boa, então vou aqui já apresentar o nosso convidado especial do nosso 37º episódio. Nosso convidado é César Gribler, que é VP de tecnologia da Pulsat, uma empresa especializada em soluções tecnológicas para empresas do setor de saúde. César, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos começar pelo começo, né? Vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigado, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade. Então, minha formação é em ciências da computação, então eu segui aí ao longo dos anos uma carreira de tecnologia, de desenvolvimento de software, né? Já participei, né, em empresas nacionais, internacionais, já desenvolvi tecnologia para mais de 60 milhões de usuários aí no nosso país, aí no Brasil, e também tive a oportunidade de levar tecnologia aí mundo afora através de uma multinacional, na área da saúde. Atualmente, estou como VP de tecnologia da Pulsat, que é uma health tech aqui no Brasil, né, especializado também em soluções satélites aí para os grandes hospitais e operadoras, né, e também soluções aí para home care. Muito bom, legal. Bom, César, eu vou começar aqui dando o kickoff aqui na primeira pergunta. Vi que sua formação é técnica, assim como a minha, então comecei uma carreira como programador. Eu há muito pouco tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, tô brincando. Programei de cedo, mas e hoje está numa empresa de saúde, né? Então queria que você contasse um pouco da jornada. Eu dei uma bisulhada ali no seu LinkedIn, vi que você passou pela Senior. E antes de deixar você falar, vou contar uma história divertida. Conheci, por acaso, o fundador, presidente da Senior, Carlênio, em Orlando. Eu estava eu, minha esposa e minha filha esperando para poder pegar um lugar naquele restaurante lá, aquele restaurante japonês, que tinha todo mundo na mesma mesa. E aí quem estava do meu lado era ele. E a gente ficou conversando, a gente descobriu que era brasileiro, e a gente ficou conversando, o restante só era americano. Aí a gente acabou fazendo uma amizade ali. Mas essa é uma curiosidade, tá, gente? Nada a ver com a pergunta que pro César. Mas conta pra gente então um pouco, cara, sua trajetória, como é que você chegou hoje na Pulsat, sua paixão pela saúde, por onde veio, e brinda a gente aí com essa resposta. Bacana, bacana. Então, falando da Sênior, vou dar um passinho aqui até na Sênior. Também foi uma empresa muito forte aqui no Brasil, e lá eu tive uma oportunidade de lançar uma oferta, né, de cloud. Então, todo o portfólio da Sênior, né, praticamente passou por uma oferta que eu lancei, né, junto, obviamente, com toda uma equipe multidisciplinar, e hoje aí representa aí em torno de 60% aí da receita da Sênior passa por essa oferta aí de cloud. Então, foi uma experiência muito interessante. E aí, nessa jornada, eu tive uma oportunidade, fui convidado para participar de uma multinacional, aí já focado mais na área da saúde, e o grande desafio foi levar uma tecnologia do produto brasileiro, né, que essa multinacional acabou adquirindo, e esse produto foi levado aí mundo afora. E isso foi possível, né, entre outros fatores, mas um dos pilares estratégicos para essa estratégia de internacionalizar foi a tecnologia. Então, eu fui CTO, né, dessa multinacional, especificamente desse produto, e aí houve toda uma direção, todo um investimento para que
a tecnologia possibilitasse, né, fazer essa escala internacional. E aí, ao mesmo tempo, tive grandes oportunidades também de ter times, né, não só no Brasil, mas também liderar times na Índia, na Europa, principalmente na Holanda, e também nos Estados Unidos. Então, a experiência internacional, mais combinado com times multidisciplinares e de diversos países, aí foi uma experiência aí muito interessante de sucesso. E aí me despertou cada vez mais, né, essa experiência na saúde. E aí, no último ano, praticamente, eu tomei uma decisão e entrei, né, acabei investindo aqui, né, na Pulsat, né, uma health tech bem focada na área da saúde, e ela está no momento de scale-up, né, no momento aqui de growth, né, de crescimento, e isso é o desafio, né, que eu tenho aqui como VP de tecnologia, trazer essa experiência aí ao longo dos anos, né, mas a experiência da área da saúde, que tem um diferencial perante as outras áreas, né, a responsabilidade, a segurança do paciente, enfim, os medical devices, né, toda essa questão que a gente está lidando diretamente com vidas, né? Então, a responsabilidade de tecnologia, ela aumenta exponencialmente quando você acaba falando mais de vidas. Então, estou aqui na Pulsat, né, participando desse crescimento, acelerando a empresa aqui para o nosso mercado da saúde. Que legal, César. E aqui no HackMed a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre estruturar startups. Então, você podia contar para a gente como que foi a estruturação do modelo de negócio da Pulsat? Quais são os serviços que vocês oferecem? Tipo, alguma startup nasceu aqui no HackMed, que é o serviço da Pulsat, quais as trilhas elas podem trilhar aí na Pulsat? Eu venho do mundo corp, né? E aí quando você começa, né? Você vai ali no empreender, você acha que você vai dormir um pouco mais, mas é bem ao contrário, né? O empreendedorismo ele te provoca muito mais, né? Essa participação é 24/7, mas é o prazer de você estar empreendendo. E aí, no caso aqui da Pulsat, né? Ela houve recentemente, né? A gente fez recentemente uma fusão, né, com o objetivo de juntar duas grandes experiências, duas empresas que já estavam no mercado, também como startups, uma mais focada em serviços em saúde, em consultoria em saúde, especializada, obviamente, né, nesse setor, e também um outro lado, um outro braço, digamos assim, que é uma empresa de software, que já desenvolvia soluções, né, tecnologia para a área da saúde, com soluções satélites, com soluções especializadas nesse segmento. Então, a gente percebeu que, juntando as forças, a gente poderia ter uma visão mais end-to-end, né, uma visão completa do processo e realmente trazer mais valor aí ao mercado que a gente foca. Então, desde o início do ano, a gente fez uma fusão. Então, isso, obviamente, aumentou ainda mais a responsabilidade como empreendedor, né, justamente pela junção das culturas, né, pela questão de trazer o portfólio de cada empresa, como que a gente acomoda, né, os papéis, como que a gente acomoda as soluções, como que a gente conversa com os clientes, os pontos de contatos que antes eram talvez uma em cada empresa tinha seu ponto de contato, daí passa a ser um. Então, esse processo, né, de fusão, ele foi fundamental e foi bem interessante. E a gente está numa crescente muito forte, né, o posicionamento nosso como uma health tech de sucesso, justamente por essa entrega de valor que a gente consegue fazer. Nós conseguimos discutir com nossos clientes em qualquer nível ou camada, né, sendo do mais técnico, que é onde eu estou mais focado como VP de tecnologia. Então, toda a parte tecnológica, né, a gente consegue ter um diálogo, consegue ter uma visão a curto prazo, médio prazo, longo prazo, como também, né, na outra ponta, toda a questão de consultoria, de processos, né, realmente de tecnologia ou processos aplicados, né, ao nosso mercado. Basicamente são
formados principalmente por hospitais e operadoras, né? E ainda nós temos um produto próprio, né, que é focado, né, na linha de home care ou atenção domiciliar, como é chamado aqui no Brasil. Justamente é um produto que facilita toda a gestão das empresas de home care. É um mercado que vem crescendo muito forte aqui no Brasil, né? São 2 dígitos aí. A gente percebe a cada ano aí um crescimento acelerado nesse mercado, e a gente tem uma solução focada, né, nesse mercado, na qual aí a gente já atingiu aí a marca aí de 100 clientes aí no Brasil. Muito legal, muito legal. E dentro dessa estratégia de expansão, dessas fusões que você estava contando, César, também a gente sabe que a Pulsat agora tem um braço internacional, né, em Portugal, se eu não me engano. Então eu queria que você contasse para a gente, eu até fico pensando dentro dessa questão de decisão, né, porque startup sempre ouve que é aquela coisa meio quase cobertor curto, né, então se puxa um pouco para lá, descobre ali, descobre aqui, e o mercado brasileiro já é muito grande, né. Como que é a decisão de internacionalizar uma empresa e como funciona daí a questão da gestão, né, de um pessoal aqui, um pessoal lá na Europa? Como é que tem sido essa experiência da Pulsat? Eu trouxe um pouco dessa experiência internacional, né, inclusive das empresas que eu passei, e quando eu entrei aqui na Pulsat, né, do desafio de empreender e tal, esse item acabou entrando na discussão. Então, a gente decidiu e viu e percebeu, né, que algumas oportunidades além do Brasil, né, de firmar, de cada vez estar mais forte, de ter essa visão mais completa, né, de processos, tecnologia, a gente viu que as oportunidades lá fora também são bem interessantes. E na decisão, né, um primeiro passo que a gente visualizou através de alguns estudos e um plano de negócio, nós miramos na Europa, né, foi a estratégia inicial, e principalmente aí em Portugal, por vários fatores, né, a questão de língua, a questão da cultura, né, o próprio país, né, o país de Portugal, ele vem incentivando, ele está muito próximo, né, das questões comerciais, das coligações, do ecossistema entre Brasil e Portugal, isso cada vez está mais fortalecido. E, é claro, também a gente viu uma crescente, né, como que no Brasil, Portugal se destaca também pelo mercado de home care. É um país que também vem crescendo muito, né, essas empresas que focam em home care. E o país, né, Portugal também é uma porta de entrada, né, para a Europa. A partir do momento que você consegue se adequar à legislação portuguesa, os outros países que estão na Europa também são, o caminho acaba sendo mais fácil e mais rápido, justamente por as leis, né, em algum momento elas serem muito parecidas ou até já atendidas, né? A partir do momento que você atende um país, você já consegue atender outros países na Europa. Então, esse foi um desafio, a gente remeteu um plano de negócios ao governo português, né? Isso foi um processo de alguns meses, né? E o governo português, ele fez uma avaliação do nosso projeto, e, para nossa felicidade, ele foi aprovado, né? Tem uma chancela, tem um ok aí do governo português, né? Pela oportunidade que a gente pode gerar para nós e, obviamente, para aquele país. Então, nós temos essa porta de entrada, ela já foi aprovada pelo governo português, e a gente também já fez uma associação com uma aceleradora na cidade do Porto. A gente acabou definindo a cidade do Porto por ser enfim, é uma cidade que também vem crescendo na questão digital, né? Ela é tipo um vale do silício, digamos assim, lá de Portugal. Ela vem se destacando muito forte, né? O crescimento que ela vem gerando. Muitas empresas também de tecnologia também estão concentrando, né, suas filiais, digamos assim, na cidade do Porto. E aí a gente já fechou esse contrato também para que a gente tenha lá a nossa filial na cidade do Porto. Então, alguns dos nossos profissionais já vão se deslocar, já estão próximos a se deslocar agora aí até o final do ano.
já fisicamente, a gente já está trabalhando de alguma forma com a nossa filial, né? Mas agora, no final do ano, aí, nós teremos já os profissionais, os brasileiros, né, que estão a caminho lá daquele país. E a gente acredita muito, né, nessa expansão, pela oportunidade. O Portugal é um país que está passando por uma transformação digital muito severa, muito forte, e o país está muito aberto a isso. Então, acho que é uma oportunidade para os brasileiros, né? A gente visualizou isso. Não é a questão do empreendedor, a gente precisa passar por um plano de negócios, né? Sempre tem aquele suor, né? Isso faz parte do negócio, mas vale muito a pena, vale discutir esse assunto, né? E é claro também a questão do intercâmbio, né? A gente acaba também, né, os brasileiros que têm interesse em trabalhar lá já podem fazer esse trabalho, ou até mesmo a possibilidade de a gente ter, né, funcionários, colaboradores portugueses também participando. Então, acaba ficando mais flat o negócio, né? A gente já visualiza até como algo muito próximo entre Brasil e Portugal aí, e a gente está muito feliz aí com essa estratégia. Muito legal. E em Portugal, né, recentemente a gente teve aí, né, 2 semanas atrás, o fim do Web Summit, que movimentou, acho que pela primeira vez, acho que o Brasil ficou ali em terceira delegação maior no país, com presença, inclusive, de grandes estandes, grandes lideranças do Brasil lá, e teve, inclusive, diversos desses grupos que fazem missões para lá, que encontraram diretamente o presidente de Portugal. Então, eu vi muita coisa acontecendo, já venho acompanhando o Web Summit. Ano que vem a gente tem a primeira versão do Web Summit da América Latina, que vai ser, e o Brasil foi escolhido, né, como sede, Rio de Janeiro. Então, mostra que já existe também um interesse do lado de Portugal também em estreitar essa relação, mais das relações que a gente tem visto, facilidade de nômades digitais viverem em Portugal, isso também acabou de sair recentemente. Então, eu vejo Porto e Lisboa ali, eu tenho acompanhado um pouco do mercado português também por conta de algumas iniciativas, e é interessante, ainda que quando a gente olha o tamanho de Portugal, né, é o tamanho do estado da Bahia, né? Então, assim, mas é um país tão que está tendo tanta oportunidade para empreendedor. Então, assim, muito legal ver vocês nesse processo de internacionalizar. Acho interessante, ao mesmo tempo é super delicado, como o próprio Leandro comentou, né? Internacionalizar uma empresa, tomar a decisão disso, de ir para um outro país, gera uma complexidade de governança e de gestão da empresa, mas que é positiva, né? Legal isso, né? E aí conta para a gente um pouco, primeiro, antes da próxima pergunta, eu vou embalar já nessa, né? Pulsat Web Summit, conta para a gente um pouquinho disso aí. Perfeito, Bruno. Você já deu uma introdução, né? Realmente o Web Summit praticamente é o maior evento de tecnologia hoje que a gente tem a nível global. Isso demonstra também o interesse do governo português aí de concentrar, né, de atrair esses eventos, né, de grande porte, né? E a gente tem a felicidade aí do ano que vem ter no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, uma edição do Web Summit. Então a Pulsat esteve também presente no Web Summit, né? O nosso portfólio, o skincare, né, o produto de home care também esteve lá. É um evento aí de 70 mil pessoas, né, mais de 70 mil pessoas que participaram, 160 países. Realmente é uma grandiosidade aí fantástica. Interessante, 40% do público que visitou o Web Summit foram mulheres. É um número bem expressivo, bem interessante. As mulheres da tecnologia participando. A gente também acredita muito ainda nesse potencial e nesse equilíbrio. E também nós estivemos até bem presentes, né, nesse evento, porque nós tivemos um stand lá no Web Summit. Então, nós conseguimos demonstrar, apresentar o nosso produto de home care. A gente teve bastante visitação, teve bastante pergunta, questionamento, né, bastante interesse aí de vários países, né. Obviamente, tivemos aí os próprios portugueses, né, que nos visitaram no stand, mas também pessoas aí de todo mundo, Alemanha, o Reino Unido, Polônia, então vários países que visitaram e demonstraram interesse, né, e perceberam o potencial do nosso produto, até mesmo pela abrangência do nosso produto, o quanto ele atende, né, de home care. Realmente eles ficaram bem surpreendidos, né, com a possível aderência assim do nosso produto àquele país. Então a gente vê com vários leads, vários contatos, né,
isso foi muito positivo. E, é claro, também as palestras, né, os temas de inovação, os temas de tecnologia, né, que todos eles foram apresentados, né, durante as plenárias, durante as palestras, né, específicas lá que aconteceram. Então, foi bem importante, a Pulsat esteve lá, né, também ativamente participando aí dessa troca de informações, né. O stand do Brasil foi sensacional, né, como você falou, Bruno, o Brasil ficou com medalha de bronze aí, então, muita gente, né, muitos brasileiros, teve mais de 200 startups que estiveram lá no Web Summit. Então, isso demonstra também o nosso interesse, né, o nosso país aqui também se destacando, destacando aqui pelo nível de startups, pelo nível de tecnologia, e está sendo muito bem recebido. Hoje, no Brasil, temos em torno aí de 22 mil startups. É um número muito forte e demonstra aí o quanto a gente tem força aí, não só, né, em Portugal, mas também a nível global. Não, muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo impacto no Web Summit. Virou aí tá disputando ali o primeiro lugar com o South by Southwest lá em Austin, eventos, festivais maravilhosos. Mas vamos lá, assim, acho que tem um ponto importante, legal de trazer, César, que não podemos deixar de falar, né? Que é o momento que a gente vive, né? Tanto o Web Summit, todos os eventos esse ano voltaram aí no pós-pandemia, com força total, discutindo diversos temas, né? Com relação à sociedade, com relação à humanidade em si. A área da saúde fala-se muito sobre como prevenir uma próxima pandemia, uso de dados da saúde. Então, tem muitas tendências que estão acontecendo na saúde e mudanças também que estão sendo adotadas frente ao que a gente viveu e o que a gente acelerou nessa transformação. Então, minha pergunta aqui fica, né, como é que vocês da Pulsat têm olhado para esse futuro e essa mudança do setor da saúde e como vocês têm se conectado, né, aproveitado com, né, o bom lado da palavra aproveitar, né, ou seja, usar desses ambientes que foram abertos, as flexibilidades que foram dadas em algumas áreas do setor da saúde para conseguir entregar o melhor valor para o cliente ou para o paciente na ponta. Mas conta um pouco como é que vocês têm visto isso e o que você vê de futuro, né, através dessas novas frentes que a saúde tem aberto. Talvez até seja repetitivo falar, né, que realmente a pandemia acelerou, né, demais a área da saúde, naturalmente porque foi a mais afetada, né, na pandemia, e essa questão, né, do que a gente percebeu, a transformação digital que estava acontecendo, talvez numa certa aceleração, ela praticamente começou a voar. E aí a gente, um exemplo clássico, a gente vê aqui a telemedicina, enfim, são assuntos que não eram permitidos aqui no Brasil e eles passaram a ser. E as empresas, né, do dia para a noite, elas precisavam gerar alguma solução, gerar alguma reverter essa situação, né, porque as pessoas estavam precisando de fazer uma teleconsulta e precisava da tecnologia. Então isso aconteceu. Até, né, uma das ferramentas aí muito utilizadas foi o WhatsApp, né, isso no mundo todo, mas agora a gente está num processo mais regulatório, então tem uma concentração. A gente está aproveitando esse momento da transformação digital, isso tanto na área privada quanto na área pública. As duas áreas estão sentindo essa aceleração, não somente no privado, mas a área pública também precisa disso, né? E a gente vem participando também das duas, né, dos dois segmentos, digamos assim, né, dentro da saúde, mas a subdivisão público e privado, a gente está participando. A questão de dados, né, Bruno, você falou, então, assim, a gente percebeu muita procura por esse tipo de discussão. Isso antes da pandemia não tinha, ou era pouco, ou era um roadmap, ou era uma intenção, e isso se tornou um fato. Então, a gente teve alguns casos aí de grandes hospitais aí que a gente atendeu, e principalmente a questão de vacinação, né? Isso acabou gerando umas demandas de Big Data, né, o Data Lake, ou enfim, inteligência artificial, que nos provocou aqui, né, de trazer soluções, e a gente conseguiu entregar, materializar isso com alguns dos nossos clientes. Né? A questão da deshospitalização, que, né,
isso já existia, mas também foi muito acelerado, né? Também faltou leitos, né? Teve as diversas dificuldades que aconteceram aí na área hospitalar, mas percebeu-se que agora a possibilidade de fazer alguns tipos de tratamentos, né? Em casa, né? O conforto da família, né? Você está na questão PET, né? Que às vezes tem muitos hospitais que geram o dia do PET, né? Para visitar, né? O PET poder visitar o paciente que está internado. Então, a partir do momento que você está em casa, né? O PET está ali, né? Ele participa, né? É muito mais fácil. Então, algumas complexidades mais baixas estão acontecendo em casa. E aí puxa um outro ponto interessante que é a internet das coisas. Ou seja, como que você monitora, né, essas pessoas que estão em casa, né? Como que você acompanha, né, a evolução do paciente que está num home care, que está na sua casa recebendo algum tipo de tratamento. E aí isso teve até, Bruno, uma evolução da internet das coisas, e eu achei muito positivo, né, do IoT, né, tem o IoT, e felizmente surgiu o IoMT, que é Internet das Coisas Médicas, o IoMT. E isso nos torna, né, até por uma questão aí de compliance, uma questão aí de medical device, né, da segurança do paciente, né, como que esses dispositivos médicos, ou dispositivos de leitura, né, de sinais vitais, né, pode ser um wearable, um smartwatch, ou até um aplicativo de celular que faça uma leitura de sinais vitais, como que eles possam seguir algumas normas, né, de segurança ao paciente. Então, o IoMT, ele vem aí para ajudar muito nessa questão, e a gente tá muito conectado com isso, a gente vem investindo nisso, a gente vem buscando parceiros, né, a gente vem palestrando, a gente vem falando sobre isso, né, e isso conecta justamente né, as pessoas estão em casa também recebendo tratamentos, né? Em alguns casos não precisam ir até o hospital, então essas baixas complexidades elas acabam acontecendo em casa, e essas tecnologias elas estão sendo puxadas aí muito fortemente, e a gente está investindo muito nessa questão aí de IoMT. Cara, eu vou embalar uma pergunta que eu acho que você já foi dando um pouquinho da resposta dela, mas eu queria ver se a gente consegue explorar um pouquinho mais. Eu tive na China algumas vezes antes da pandemia, voltei inclusive quase no início da pandemia, quase fiquei preso lá. E lá eu trabalhava na época no setor farmacêutico e a empresa que eu trabalhava na AstraZeneca, e lá tem uma entrada muito forte com o governo, com um hub de inovação, né, e aceleração de startups, enfim, super interessante. Uma coisa que eu vi na China, em 19, eu digo sempre que a China está avançada uns 5 ou 6 anos, porque olhar para o futuro vai para a China, sabe? E lá já tinha um conceito chamado H2H, é o From Hospital to Home, né, que é o que a gente chama de deshospitalização. Porém, a China usa esse conceito de uma maneira muito... Primeiro, o conceito foi criado lá pelo caos, né, de um médico atender 120, 130 pacientes por dia, então não tem como ele dar atenção para esse paciente, ainda mais num país onde 90% do sistema de saúde de hospitais é público, né, você não tem quase sistema privado. Então, eles têm que construir, né, a tecnologia foi impulsionada pela necessidade da população e pela necessidade do cenário da saúde lá. Mas eu me aprofundei bastante nas soluções que existiam na época de H2H, que não necessariamente era só home care, mas realmente como construir uma visão de um hospital digital, onde o home care é parte disso, mas você tem também outras frentes que um hospital realiza, geralmente em loco, que eles também têm uma forma de fazer isso ou na casa do paciente ou dentro dos centros expandidos que eles têm pela cidade. E, por último, o outro conceito que eles trazem sobre ao entrar em casa e cuidar de um paciente que voltou do hospital, eles olham para a família. E aí eles cuidam também da família do paciente, uma vez que cuidadores também são familiares e às vezes eles também precisam de ajuda, né, dentro do sistema de saúde. Dado esse contexto, né, e aí não queremos que você dê spoilers que não são possíveis, mas a Pulsat tem olhado para esse conceito de ir beyond, né, o home care, e além disso para cuidado integrativo das pessoas, das famílias em suas casas. Tem um pouco dessa visão dentro do conceito do que vocês estão se propondo? Eu tenho
dentro das discussões, né, que a gente vem fazendo com os experts aí de tecnologia, enfim, da área hospitalar, a maioria cita que as grandes oportunidades estão acontecendo fora dos hospitais. E isso demonstra, né, que realmente o hospital ele tá expandindo, né, por vários fatores, né? A gente conversou aqui de falta de leitos, né, a complexidade que né, a rotatividade, isso acaba complicando. E o hospital ele está de fato focando nas maiores complexidades, a questão cirúrgica, né, vai acontecendo, ainda vão acontecendo dentro dos hospitais, né, mas cada vez mais a gente está percebendo essa transição para o mundo fora do hospital. Então, para nós é uma estratégia, né, isso uma crescente bem importante que a gente vem percebendo. Até conectando também a questão de Portugal, eu tive a oportunidade de visitar alguns hospitais lá naquele país, né? Um deles é o maior hospital privado de Portugal, e eu questionei a estratégia deles, né? Claro, fiz uma pergunta de como que eles estão vendo o home care, e a resposta é que para eles isso é uma estratégia, eles enxergam que isso é necessário, e eles estão procurando parceiros, estão procurando tecnologias, estão procurando... Aí, dentro do hospital, acaba tendo aceleração, né? Os hubs de inovação que acontecem, como tem aqui no Brasil, né? Lá também em Portugal também acontece, ou seja, os hospitais também enxergam isso como um fato e estão investindo. Então, o caminho fora do hospital, ele está numa crescente bem importante, e essas oportunidades a gente, na Pulsar, está muito conectada. E a gente está querendo dar uns passos a mais, inclusive nesse sentido, de se tornar especialista nesse mundo fora do hospital. A gente tem a especialidade dentro do hospital, mas também essa fora do hospital, que envolve logística, né, de um profissional da saúde, né, que ele sai de um lugar, né, numa cidade como São Paulo, que uma cidade grande, que ele vai atender 10, 15 pacientes num dia, qual é a melhor logística, como é que a gente faz um geoprocessamento, como que o paciente sabe que aquele profissional de saúde realmente é um profissional de saúde que vai atender. Então, tem todas umas questões de check-in, né, que são importantes para a segurança do paciente, né, e para que ele receba o atendimento adequado. Mas o nosso posicionamento é de estar na vanguarda dessas oportunidades aí fora, né? E aí vem todo um portfólio aí de tecnologias envolvidas, né? De monitoramento remoto, né? A questão de aplicativos, a evolução familiar, né? A família participando da evolução do paciente. Então, mercado super estratégico. Super interessante. E para mim é legal quando esse papo de deshospitalização, porque como eu sempre comento, César, eu tenho meu lado de inovação aqui do HackMed e tudo, mas eu sou ortopedista, estou lá na ponta como clínico e tal. E é engraçado que isso faz muito sentido para todo mundo, mas na prática é tão difícil às vezes de fazer. Eu tive um paciente recente que precisava de um antibiótico prolongado, e daí o convênio não queria autorizar, e depois tinha a opção de fazer via oral ou endovenoso. Via oral, obviamente, é melhor, mas era bem mais caro. Então, é uma coisa assim que você vê de maneira racional olhando de fora, parece tão simples, mas são coisas que na hora de botar lá na prática é super complicado, né? Acho que daí, com certeza, é onde a tecnologia entra. E daí eu queria puxar esse gancho para você como VP de tecnologia. Como funciona hoje em dia? Como tem sido para você? Porque a gente ouve muito falar que o mercado tá tão em crescimento, tem sido difícil de achar desenvolvedores, tem sido difícil de achar profissionais. Como você tem visto a tua experiência, tanto mais recente, esse mercado tem melhorado a formação desses profissionais, tem surgido mais lugares de formação? E quase uma curiosidade, como funciona na Pulsat? O teu time, ele está todo aí em loco com vocês? Vocês têm gente trabalhando de home office aí pelo Brasil, espalhado? Como tem sido essa experiência híbrida para vocês? Perfeito, Leandro. Realmente a tecnologia aqui ela é fundamental, né, para que ocorra, né, essa realidade de fato aconteça. E aí o ponto-chave realmente é a tecnologia, é a transformação digital, né? E é claro, o desafio, né, de mão de obra especializada, ele ainda é um desafio global, né? Cada país tem um nível de maturidade um pouco diferente, mas
Ele continua sendo um desafio não só aqui, né, e a gente passa por isso, e é claro, e aí a gente começa, né, a buscar tipo de alternativas, né, que a gente consiga trazer essas pessoas para cá. É claro, um ponto sempre importante é o propósito, né? Eu acho que se a empresa tem um propósito, consegue sensibilizar as pessoas, isso ajuda muito, né? De como que você atrai esses profissionais, né, para a sua empresa, né? E aqui a gente fala de vidas, né? Fala de tecnologia para vidas, para melhorar a vida de todos, né? A vida das famílias, enfim. Então isso é um ponto bem interessante. O outro ponto que a gente vem trabalhando é a associação com ecossistemas de inovação, ecossistemas de formação de mão de obra. Então, a Pulsat ela está em São Paulo, mas ela também está em Santa Catarina. Então, a gente participa desses ecossistemas, né? Aqui em eu estou em Santa Catarina e principalmente tem essas formações, né? De pessoas e profissionais é muito forte. Então, tem uma parceria, né? Com as empresas, com as iniciativas públicas, as prefeituras, né? Que acabam formando esses jovens, né? Especializam em desenvolvimento de software, em tecnologia, e a empresa tem o compromisso de contratar essas pessoas, né? Tem um interesse, né, de contratar. Então, todo mundo se ajuda, isso acaba fortalecendo muito a entrada. Um outro ponto, até a gente chegou a ter experiências internacionais, a gente contratou profissionais da Índia, né? Então a gente extrapolou, né, um pouco, às vezes por uma urgência, né? Então isso também é um cenário que está muito mais fácil hoje, apesar de ter um fuso horário, né, diferente, né, tem um time zone um pouco diferente, mas os próprios indianos estão se adaptando ao fuso horário do Brasil. Eles acabam trabalhando no fuso horário do Brasil para facilitar aqui a nossa vida. Então, também é um cenário que a gente utilizou, né? E é claro, e a questão da internacionalização nossa, né? De atração e retenção, né? A possibilidade aqui no Brasil. Então, as pessoas estão espalhadas pelo Brasil todo, não tem mais aquele normal, né? Isso já está batido aí. Elas podem escolher, elas querem ficar em casa, querem trabalhar híbrido, querem presencial, então tem essa liberdade total, isso não tem, acho que você não tem como ir contra isso, né? E você tem que se adaptar e curtir e gerar processos e facilitar para que todo mundo fique bem, né? Nesse contexto. Então, a gente está espalhado e também essa questão de Portugal, né? Então, a gente acaba tendo essa ponte aérea, digamos assim, aí a gente vai começar a ter uma ponte aérea Brasil e Portugal. Então, ter essa experiência também, no momento lá na Europa, no momento aqui no Brasil. Então, isso tudo também facilita aí para a gente mitigar essa questão. E a expectativa, é claro, acho que tem um dever nosso também de sempre provocar, né, as entidades públicas, enfim, para que a formação, né, também aconteça, né, gerar mais oportunidades de ensino, gerar oportunidades de emprego, de trabalho, isso tudo não é só esperar uma área, né? Não é só esperar a área pública, a gente provoca, mas também tem a nossa contrapartida de gerar essas oportunidades. Se todo mundo ajudar um pouco aí, a gente consegue acelerar bastante esse gap, né, de mão de obra que ainda existe, né? César, estamos chegando já quase no finalzinho aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu acho super legal no mundo que a gente vive hoje, dado que, né, acho que o contexto super básico, né, as empresas com a pandemia também acelerado, mas já não era novidade na pandemia, deixaram de competir entre si e as empresas entenderam que o ecossistema ele tem que ser mais forte, né? Uma empresa com um grande ecossistema de outras empresas, ela é mais forte, ela é mais estruturada, ela é mais robusta. E aí a competitividade ela não está na unidade, ela está na cadeia de valor, ela está na entrega bem feita, ela está na mudança da percepção de valor de quem você está entregando um serviço, um produto, mas na cadeia, né? Se você entregar um bom serviço e o restante da cadeia não estiver entregando, o serviço ele tem menos valor, vamos falar assim, né? Então, pensando nessa estratégia de ecossistema, hoje, e olhando para como a Pulsat vem se posicionando, como é que vocês têm se encaixado nessa cadeia de valor e nesse ecossistema e que tipo de aliança vocês têm pensado e estão desenvolvendo para fortalecer, como você trouxe, né? Poxa, a gente quer ser
a empresa com esse olhar mais diferenciado, mais inovador, com produtos e um portfólio mais interessante fora de um hospital ali para atender a população. Mas como é que vocês estão trabalhando no desenvolvimento desse ecossistema? Isso é uma coisa que vocês têm feito ativamente? Isso já tem um processo de construção de ecossistemas? Ou até, vou ser mais disruptivo aqui, vocês também já estão pensando em, além de fusão, comprar empresas, investir em empresas para criar um ecossistema, ter um corporate venture capital, ou seja, o que você puder trazer para a gente aqui, conta para a gente ficar aqui e deixar quem está ouvindo super empolgado com a Pulsat. Que bom, Bruno. Perfeito. É a questão de parcerias, tá? É a questão pós-pandemia que, de fato, acelerou muito a possibilidade de parcerias. A gente viu que os caminhos estão mais fáceis de ser parceiro, né? E eu acho que todos os lados estão entendendo que se juntar algumas forças, as especialidades, a gente consegue entregar algo muito mais valioso, exponencial. Então, a procura por esse tipo de parcerias estão sendo muito mais frequentes, né? Nos últimos, digamos assim, no último ano, assim, a gente percebeu uma procura e uma aceleração muito grande, tanto nossa, né? A gente procura parceiros, quanto também as empresas nos procurando. E aí a gente fala de multinacionais, né? A gente tem já 3 multinacionais que a gente está muito próximo, né? Como também tem empresas que são startups. Então, são vários tamanhos aqui que a gente tem essas parcerias. Então, está muito favorável isso e a gente consegue entregar muito mais valor. Até mesmo pela carência, né? Pela necessidade, pela iminência de ter uma solução mais rápida, e aí a gente entende também que às vezes é muito mais fácil ter um parceiro junto. O outro ponto também, os M&As, né? Isso é uma estratégia nossa, a gente tem um alvo aí da Pulsat fazer aquisições, tá? Isso é uma estratégia que a gente olha e a gente tem interesse, né? A gente já foi, né? Já investigou algumas empresas, então isso faz parte aí da nossa estratégia de crescimento, né? Mesmo inorgânico, mas faz parte da nossa estratégia, né? E assim, o dinheiro tá rolando, né? Apesar de que, né, a gente vê aí bastante movimentação ou acomodação aí de algumas empresas que estão, né, talvez cessaram alguns investimentos, mas vejo aqui na área da saúde pelo contrário, eu estou vendo aqui uma aceleração, inclusive de VC, né, de capital, de smart money. A gente está percebendo uma movimentação de VCs, né, de venture capital, smart money, um aquecimento, inclusive, na área, no nosso segmento de saúde. Então, um segmento estratégico, né? Obviamente, ele ficou muito mais forte pela pandemia, mas a gente está falando de saúde aqui. Então, essa procura, né? Essa conversa, né? Até mesmo no Web Summit, né? A Pulsat lá, a Skincare, né? A gente esteve presente, teve muita visitação de empresas de venture capital e inclusive com um apelo ESG, tá? E esse é um outro ponto aí que, né, a partir do momento que você tem também um apelo aí de sustentabilidade, né, de preocupação com equilíbrio, né? Isso ajuda muito, né? Algumas portas se abrem a partir do momento que você demonstra interesse, né? E a gente tem aqui iniciativas ESG dentro da Pulsat, do Skincare, que facilitam, né, também essa conexão aí com as fontes, né, as fontes de dinheiro e de investimento. Agora a gente vai para um quadro aqui do nosso podcast que é chamado de Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede uma indicação de livro, filme, podcast para os nossos convidados. Depois, a gente também, os apresentadores, damos também alguma sugestão aí para o pessoal. César, você tem algum livro para compartilhar com a gente hoje? Alguma sugestão? Claro, tenho aqui. Talvez, né, muitos conheçam, ou já tenham lido, enfim, ou que não conheçam, né? Mas é um livro que eu uso até para minha referência, chamado Originais, né, do Adam Grant. E ele fala, né, basicamente aí das pessoas que são incomodadas, né, no sentido de sempre buscar uma inovação, buscar uma melhoria,
factíveis, né? Que gostam, né? De provocar. Então, eu indico aí esse livro Originais, ele faz uma provocação também, né? E isso explica um pouquinho aqui do que eu estou agora no meu lado também empreendendo, né? Eu saí do mundo corp, né? Para um mundo de empreendedorismo, isso uma boa parte dessa motivação vem desse livro. A minha indicação de hoje vai ser um podcast. Eu não só apresento podcast, como sou fanático por podcasts, né? Então, é um podcast que chama Founders, é um podcast em inglês, onde ele conta as histórias de vários fundadores e coisas ligadas ao empreendedorismo. E um episódio bem recente que eu achei muito legal é onde ele explora muito os textos do Paul Graham, né? Então, o Paul Graham é um dos fundadores da Y Combinator, que é uma aceleradora dos Estados Unidos gigante, de onde saíram empresas gigantescas como o Dropbox, e que a gente do HackMed modestamente olha como um modelo nosso, né, o Y Combinator. Então eu recomendo para vocês ouvir esse podcast Founders. Tem muitos episódios bons, mas especificamente o episódio dos textos do Paul Graham. Bruno, pode voltar aí com sua indicação. Voltei, peguei ele nessa, gente. O livro chama-se, em português, A Arte Perdida de Curar. É do Dr. Bernard Lawn. Ele é um livro que em inglês chama-se, para quem quer fazer referência, a gente gosta de ler em inglês, chama The Lost Art of Healing. E ele realmente é um livro médico, bem interessante para diversos casos clínicos aqui, onde, dá um exemplo, só um spoiler aqui, eu sei que não é para dar spoiler, mas só um spoiler legal, que traz um caso de um paciente que recebeu uma informação de um médico, um termo técnico que ele ouviu no hospital, e esse termo técnico era um termo técnico que na cabeça do leigo era uma coisa muito ruim, se ele usasse as siglas do termo técnico para pensar na cabeça dele o que era. E aí, só que na verdade esse termo era um termo técnico médico, que tinha uma especificidade X. E aí, não vou dar tanto spoiler assim, mas o que aconteceu na prática é que essa paciente morreu, que ela começou a demonstrar diversos tipos de sintomas que não era dessa doença, desse termo técnico, e começou a ter um problema pulmonar absurdo e morreu. E os médicos não entendiam, não sabiam explicar, porque, em teoria, não deveria ter esse tipo de complicação, porque não era típico da doença que ela tinha. E aí mostra um pouco dessa arte de curar, que às vezes vai além do remédio que você dá, a comunicação com o paciente, a empatia. Então, vale a pena, um livro bem, bem longo, assim, ele deve ter quase 300 páginas, mas tem muita coisa interessante aqui para os médicos, para os não médicos é interessante, como eu, mas tenho certeza que para médico deve ajudar bastante. Legal. Não, sabe que isso é muito verdade. Eu, pessoalmente, que eu peço muita ressonância sempre vê um monte de termo técnico. Eu até falo para os pacientes assim, ó, não lê o laudo, deixa para a gente ler junto aqui, porque os pacientes chegam muito assustados, às vezes, de ver coisas que não são sérias e já achando que o negócio está muito ruim. Bom, César, infelizmente estamos acabando aqui o nosso episódio. Foi um prazer conhecer sua história, conhecer mais sobre a Pulsat. Muito legal, tenho certeza que vai ser um grande aprendizado aqui para os nossos ouvintes. E antes de acabar, queria passar o microfone para você, para alguma consideração final. Para quem quiser saber mais sobre a Pulsat, aonde procurar, fica à vontade aí para deixar os contatos. Legal, Leandro. Queria agradecer aí a oportunidade de poder conversar um pouco aí com todos vocês aí, com quem acompanha. E dizer que eu estou à disposição, né? Temos aí o site da Pulsat, né? pulsat.com.br, o SpinCare também, nossa solução de home care. E fique à vontade para a gente conversar. Eu acho que as oportunidades de tecnologia, de inovação estão bem aceleradas e é um prazer, será um prazer para nós aqui a gente poder conversar sobre isso, fazer o ecossistema crescer, o Brasil crescer. Então a gente tem esse propósito aí de cuidar bem das vidas, né, cuidar dos pacientes, mas também trocar, e é um dever, a gente entende que é um dever a gente trocar informações, compartilhar, isso é muito saudável aí em todos os sentidos. Então, obrigado aí novamente. Legal, a gente agradece esse lado colaborativo, essa coisa que todas as startups, os empreendedores se ajudam, realmente é muito incrível. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por abrir essa oportunidade. Obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. Sempre um prazer receber você aqui no podcast. Obviamente, a casa aqui é sua. E muito obrigado a você que está aqui ouvindo a gente, está assistindo a gente. Não esquece de clicar aí no teu agregador de podcast para seguir, clicar aí no YouTube para seguir a gente. E em breve estaremos de volta com mais um convidado, mais uma convidada para a gente seguir hackeando o mundo da inovação e empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.